Olá, família brasileira! Mas que prazer estarmos juntinhos no nosso programa Família em Foco, feito sempre com muito carinho para você e para toda a sua família. Oi, Suzy! Oi, Martinho, oi, Tequinho, tudo bem? Família brasileira! É isso, família brasileira! Já tá começando mais um Família em Foco! Feito Suzy, todinho para você, fala. Eu fiquei muito preocupado com o tema do programa de hoje. Por Por quê? quê? Porque falaram assim, o papel de padrasto na família. Isso! Né? E aí? Então, assim, você vai substituir meu pai por um padrasto? Não, meu querido, não. Mas, ô, Suzy, se eu não tenho padrasto na família, como é que vai ter o papel dele? Mas você deve conhecer alguém que também tem um padrasto, aí você pode auxiliar justamente o seu amiguinho a lidar com essa situação, porque às vezes tem dúvidas, porque agora a verdade é que está cada vez mais frequente, não é verdade? Os divórcios, então muitas crianças vivem O que tá mais frequente? divórcios, querido, que é isso, separação, Suzy? separação da família. Ah, então assim, eu vou me divorciar de você, viu, Marcinho? Dá licença. Não, peraí. Ô, Suzy. Não, querido, divórcio de adultos, não de crianças. Eu só vou até aqui, ó. Não, senhor, Pronto, vem cá. Estamos divorciados, é só pra ter uma certa distância entre eu e o Não, Marcinho. você vai se manter sempre próximo a nós. É? E a gente vai dar orientação pra vocês nessa questão do desafio de conviver, às vezes, com o padrasto. Às vezes a criança tem uma dificuldade, o adolescente tem. Com certeza você conhece alguém que a informação de hoje vai auxiliar. Então você não pode perder o nosso programa, porque a gente vai falar da importância do papel do padrasto e como é que a gente pode minimizar os conflitos ali dentro da família. Ah, legal, hein? É muito bom. Então vamos não nos separar, então, é isso? Não. Tá bom. Vocês vão ficar juntinhos aqui conosco. Vou ficar E também juntinho aqui, ó. vamos fazer o quadro Faça Junto. É? Vocês sabem que toda reportagem do quadro Faça Junto é sempre um momento para a família estar unida, se divertindo e também aprendendo. E o nosso Faça Junto de hoje diz respeito a nós. É verdade, viu? Por que, Muito legal. Suzy? Você viu, né, que o pessoal foi, não? Hã? Você não viu, Marcinho? O quê? Conta. Então, eles foram, Suzy, num É? lugar chamado Cidade da TV. Isso. Você sabe onde é que eu acho que é? Aonde? Deve ser aqui, porque essa é a Cidade da TV que eu conheço, ó. Não, essa é em São Bernardo do Campo, não é? E vai falar sobre a televisão brasileira, que tem muito a Olha, contar. Muitos programas, personagens, todos eles que marcaram uma época. É a Cidade da TV. Olha, tem um rádio também. Tem tudo, como começou a comunicação, sabe? Aí eles guardam muitos capítulos desta história de muito sucesso, que foi a introdução da TV aqui no Brasil. Então vai falar sobre muitas pessoas importantes, pessoas que fizeram parte da nossa história e mudaram realmente toda a nossa visão de televisão. Tem lá um filme com a Hebe Camargo, sabe? Que é aquela querida, né? Que infelizmente partiu, mas está sempre no coração de todos. Olha a Hebe lá! Vocês estão vendo? Olha, Antes ela era gracinha. moreninha. Ali, o momento em que foi inaugurada a televisão, o Assis Chateaubriand, sabe? O Cid Moreira, Olha. escravizar. Olha o Chacrinha. Nossa, o Cid Moreira já tinha cabelo branco naquela época. Sempre, já há muitos e muitos anos. Então você não pode perder, porque conta a história da TV brasileira. E você vai ter a oportunidade de rever várias personagens ali que fizeram parte também, com certeza, da sua história. O quadro Faça Junto, como a gente sempre diz, é o momento da união da família, fazer junto esse momento de ir até um lugar, conhecer novas coisas e ter aquela que a gente sempre diz, aquele momento de agregar conhecimento para a família. Gostaram? Muito legal. E aí agora nós vamos discutir, então, nesse momento de união da família, nós Isso. vamos discutir O papel do padrasto. como a gente faz uma união com a família separada, é isso? Exatamente, porque Entendi infelizmente às vezes acontece a separação e nós temos que unir a famosa família mosaico. E você já reparou? Parou para pensar mesmo no significado daquele ditado popular? Deus é pai, mas não é padrasto? Né? Normalmente a palavra padrasto e madrasta, elas estão carregadas de preconceitos, de conotações às vezes negativas, tanto nos contos infantis, né, que são aquelas histórias que falam dos padrastos e madrastas que fazem maldade, não é? Que são normalmente aquelas histórias de medo, de terror, mas nós sabemos na verdade que de fato o papel do padrasto na família
é muito importante. E como deve ser o seu relacionamento com os enteados? Eu tenho a alegria de receber a mestra em Psicologia da Educação, Sônia de Itós. Muito obrigada por ter vindo, minha querida. Olha, nós é que temos esse prazer maravilhoso. E temos aqui duas jovens lindas, a Larissa de Paula. Muito obrigada por ter vindo, Larissa. Com certeza. E elas têm um trabalho muito interessante que a gente já vai falar. E a Raquel Bezerra. Muito obrigada por ter vindo, viu, Raquel? Tudo bem. Para que vocês saibam, elas são voluntárias de um trabalho muito interessante dentro da escola, que auxilia justamente grupos que eles falam a respeito dos padrastos, não é? De toda essa questão de quando se dissolve a família e depois tem a felicidade de uma nova união, como é que se lida com tudo isso? Então você não pode perder, porque elas têm também uma experiência muito interessante para contar para nós. E primeiro eu gostaria de falar com você, Sônia, sobre essa questão do papel do padrasto, porque todo mundo sabe o quanto é importante, mas eu queria que você explicasse melhor a função do padrasto dentro de uma família que se está se estruturando novamente. Então, o que acontece é que o padrasto, ele tem que fazer o papel de companheiro, sim, né, daquela nova família, daquela união com aquela esposa que ele está ali, né, se juntando, e também, assim, de parceiro dos filhos. Certo. Ele faz, de certa forma, o papel do pai, é um Sim. segundo pai. A gente fala de padrasto e, às vezes, a gente fica achando que padrasto é uma coisa ruim. Exatamente. Nem sempre é ruim, ao contrário. Muitas vezes é ele que refaz, recompõe a vida, né? Dentro da família ali do lar. Uma vida, às vezes, que está tão sofrida, desfacelada. Ele que tem essa função agora de recolocar. Oi. E pra descobrir quem é o padrasto da gente, tem que fazer exame de DNA? Não. Para descobrir quem é o padrasto da gente, a gente precisa ter um coração aberto, grande, verdade. receber as pessoas, saber que a vida precisa ser refeita às vezes. Com certeza. Né? Recolocada. O importante é a gente viver bem, na alegria, todos sejam felizes, que todos se sintam unidos. Sem Acho que o mais dúvida. importante é isso, viver na alegria e na paz da convivência. Principalmente a paz, meu Deus. Pois é. E eu queria que você dissesse assim, como é que a gente então começa a estabelecer este vínculo para que jovens, crianças, enfim, vivam melhor dentro dessa nova relação que se estabelece? É melhor assim que o padrasto, num primeiro momento, não fique chamando atenção, que ele primeiro crie um vínculo afetivo para depois ter essa interação mais disciplinadora, às vezes até mais punitiva. Qual é o melhor caminho, dentro da sua experiência, para a gente iniciar esta relação com o enteado? Então, não tem outra saída. Primeiro é o vínculo afetivo mesmo, né? É o principal. Se não tiver vínculo afetivo, as relações não se estabelecem, né, Sim. Suzy? E a segunda coisa é a abertura, o diálogo, a disposição para ouvir, muitas vezes para reconsiderar algumas opiniões mesmo próprias que o padrasto leva para dentro de casa. Então tem que ter abertura, acolhimento, tem que se colocar nessa posição de ser alguém que está ali para contribuir para a alegria, para a felicidade e para a paz daquele novo lar. Certo. Não é? Sem Não tem dúvida. como. Tem que ser uma pessoa do bem. Do Ok. bem nesse sentido, que queira o bem tanto dele, como, né, de quem, com a pessoa que ele está se relacionando e todos que fazem parte desse lar. Perfeito. Larissa, você também vive um relacionamento assim? Você tem padrasto? Tem? Sim, eu já tenho um padrasto desde criança. Certo. Minha mãe se separou do meu pai, eu era muito pequena ainda. E essa relação é uma relação muito boa com ele. Sempre tive uma relação muito boa. Ótimo. Tirando os conflitos, assim, E normais. aqueles naturais, né? Raquel, você também tem uma boa relação? Você tem padrasto? Sim, eu tenho um padrasto. Ele e minha mãe estão juntos acho que uns 5 anos, mais ou menos. E eu me dou muito bem com ele, mas sempre tem um conflito, sempre Claro. acaba tendo uma discussão. Mas depois a gente acaba se acertando e... E começou também assim para vocês? Primeiro vocês se vincularam para depois ele colocar, às vezes, limites, regras, porque a figura do padrasto é muito importante dentro dessa parte, né, da Com certeza, autoridade. é isso mesmo.
Sim, no meu caso, primeiro ele foi apresentado na família como um amigo da minha mãe. Então, assim, foi criando o vínculo afetivo, como um amigo, ia de vez em quando em casa. E depois, então, que a minha mãe veio a falar que ele era o Namorado e padrasto, namorado, né? isso. Sônia, isso também modifica a relação? Primeiro introduzir gradativamente esta figura para depois assumir realmente um papel? Sim, sim. Principalmente quando, assim, as crianças ou o jovem já entende um pouco. Certo. E vive uma relação, seja boa ou seja conflituosa com o pai. É uma fase que a criança ou o jovem estão se estabelecendo frente à vida, estão se organizando. Então, tem que ser introduzido, tem que ser apresentado. A mãe não pode chegar quebrando regras e normas só em benefício do bem-estar dela, da felicidade dela. Sim, De ela repente, tem que buscar. aparece e coloca assim, olha, agora Verdade, temos aí uma nova verdade, pessoa. Não, claro, ela tem que buscar o bem-estar, a Sim. felicidade, reorganizar, recolocar a vida dela. Com certeza isso. No entanto, essas coisas precisam ser introduzidas devagar, conversadas, dialogadas, explicadas, ouvir o outro lado, o lado dos filhos, Certo. entender esse lado, nem sempre é com tranquilidade, e no diálogo, e colocando isso, e dizendo, nós precisamos reconstruir a nossa vida, É verdade. para o bem de todos. Com certeza, não para é? todo mundo ficar mais feliz. Sim, querido. Eu tava aqui conversando com o Teco, Sim. e essa ideia de padrasto é boa, viu? Sabe por quê? Por Você quê? tem 3 vô e 3 vó. Verdade. Pois é. Ô, Suzy, Sim. uma coisa que a gente não estava entendendo aqui é assim, quando você tem o padrasto, ele cuida dos filhos, que nem se fosse um pai, ele substitui o pai, ou o pai continua existindo e o padrasto... É meio confuso isso, não é? O padrasto é ajudante do pai. O padrasto é ajudante do pai, Pra pagar as contas. que nem ajudante do Papai Noel? Isso. Ah, Isso é um caso interessante, porque tem o pai biológico Sim, que nunca será vai deixar de ser substituído, pai, não é claro. verdade? É. Mas realmente tem o padrasto que eu considero um auxiliar na educação, não é? Um segundo pai, de outra forma. Exatamente. O pai sempre será pai, nunca Com deixará certeza. de ser pai. Seja na situação que a relação é boa ou numa situação mais conflituosa. Sempre é que ele vai ser pai. Esse limite, quem faz o quê? Quem precisa estabelecer são os próprios 3 adultos de verdade, né? Às Sim. vezes se delega para o jovem, para a criança, e aí talvez esteja assim, uma coisa não muito boa, até uma coisa de certa forma errada da família, porque a criança e o jovem, eles precisam saber dos limites, Claro. do estabelecido, e quem tem que fazer isso tem que ser o adulto que tem essa função ali. Agora, você disse uma coisa interessante, a questão dos limites a serem estabelecidos. Normalmente, a gente vê que o padrasto repassa de uma maneira assim direta para que a mãe chame a atenção dos filhos. É um bom procedimento sempre ele utilizar a mãe, então ele se queixa para a mãe, olha, ó o que está acontecendo, não está o horário certo, para que a mãe tome atitude com os filhos biológicos, ou ele deve interferir claramente quando ele achar que não está sendo adequado? Suzy, eu gostaria de opinar, mas gostaria antes de ouvir as 2 jovens que estão conosco, porque elas vivem essa relação, elas vivem isso, assim, essa situação concretamente. Como é que é para vocês? De repente, né, a Bom, experiência em ajuda. casa, assim, meu padrasto, ele interfere de vez em quando, assim, ele chega a dar um toque assim, amigavelmente, fala o que ele pensa em relação, tipo, com a minha mãe mesmo. Mas, assim, muitas vezes ele conversa com a minha mãe antes de interferir, porque é uma questão, assim, não envolve só essa relação, mas também o meu pai. Certo. Então, ele toma esse cuidado, assim, mas quando dá, ele conversa comigo normalmente. E com você, Raquel? Então, meu padrasto, ele não interfere, ele dá a opinião dele, né? Porque, realmente, assim, pra não ter conflito com meu pai. Porque tem alguns momentos mais difíceis, então ele dá a opinião dele e, assim, diretamente pra mim. Ele fala, olha, eu acho que você deveria fazer isso, você e seu pai deveriam conversar sobre isso, vocês deveriam conversar um pouco mais. Porque, assim, ele vai dar a opinião dele sobre aquilo.
Uhum. E quando ele não concorda com uma conduta sua dentro do lar? Então, digamos assim, é um horário que você chega que ele acha que não é adequado, é alguma coisa com relação aos amigos, namorados, enfim, ele adota uma postura de ele conversar com você porque ele não concordou com aquilo que está dentro do próprio lar, ou ele pede mais para a sua mãe repassar isso para você? Essa pergunta é muito boa. Sim? Só que agora vai vir um intervalinho, vamos deixar pra depois do intervalo. É isso aí, Então, rapidinho. vamos pro A gente intervalo? vai e volta. É isso. Até já! Até já.